Olá a todas e todos, estamos aqui para mais uma transmissão. O que é que vocês estão rindo aí? Todas e todos. Ah, claro, claro, Tá claro. bom, começa de novo, começa de novo. Você já começou com Interrupting, tá? É, Olá a todas e todos, estamos aqui para mais uma transmissão Rebeldes. Eu, Cristina Serra, jornalista, Andréa Pena, jornalista, Cid Benjamin, também jornalista, e o Daniel Arão Reis, historiador. A gente resolveu hoje fazer um debate a partir do livro do general Vilas Boas, ex-comandante do Exército. O livro saiu há pouco, General Vilas Boas, Conversas com o Comandante. Foi organizado, foi editado a partir de uma entrevista que o professor Celso Castro, da Fundação Getúlio Vargas, fez com o ex-comandante do Exército. Esse livro saiu com revelações, está provocando muita celeuma, então a gente resolveu fazer hoje, estruturar o nosso debate a partir do livro, e a gente vai fazer da seguinte forma: o Daniel, que conhece bastante esse assunto, vai fazer uma primeira exposição, e a partir daí, então, a gente faz as nossas intervenções e segue com o nosso bate-papo, como sempre. Então, Daniel, com você. muito bem, boa tarde. E começo dizendo que eu não sou propriamente um especialista na história do Exército Brasileiro e das Forças Armadas Brasileiras. Porém, acompanhei com muito proveito para mim mesmo uma tese de um ex-militar, fez uma tese comigo na UF sobre a história do Exército Brasileiro, desde os tempos da colônia até 1930, 37, até o Estado Novo, quando foi formulada a doutrina chamada doutrina Góes, né? Do nome do general brasileiro, Pedro Aurélio Góes Monteiro, né? E que foi um grande ideólogo do que ele chamava a política, que era necessário que houvesse uma política do Exército e não uma política no Exército. E, quando acompanhei essa tese, tive também a oportunidade de me familiarizar um pouco com essa bibliografia básica que existe, que eu recomendo, uma que foi produzida no CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, em 3 volumes, sobre a memória dos militares a respeito do golpe, da ditadura e da transição, em 3 volumes, entrevistas muito interessantes, e também, não li toda, mas tive a possibilidade de familiarizar com alguns volumes da Biblioteca do Exército. Eles fizeram 12 volumes, entrevistas também com numerosos oficiais, entram só um civil, o Genuíno, que na época tinha um bom diálogo com os milicos, e não esquecendo também a obra do Zé Murilo de Carvalho, que é um importante historiador e que se dedicou, em certo tempo da vida dele, à história dos militares e se tornou uma referência. Então, são essas as referências com que eu trabalhei para preparar essa pequena introdução aqui a respeito dessa questão que foi reafirmada pela entrevista do Vilas Boas, né, dos militares como anjos tutelares da República, né, como homens que se consideram acima de qualquer suspeita, íntegros, patriotas e que, portanto, em relação aos civis que eles chamavam no início do século XX de casacas, né, em relação aos civis corruptos, que não são patriotas, que não têm espírito de brasilidade, então eles se colocam como tutelares, né, da nação. Então, eu vou tentar aqui, em rápidos traços, esboçar como se estruturou esse tipo de visão. Muitos, não sem razão, veem a raiz disso lá na proclamação da República. Foi um golpe militar, né, e os primeiros 2 presidentes do país foram militares, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. No entanto, apesar dos militares terem desempenhado um papel central ali na proclamação da República, na época, o Exército, como força armada, era uma força relativamente insignificante. Quem tinha força realmente no país militar eram as forças de segurança de cada estado,
no Rio Grande do Sul e em São Paulo eram chamadas brigadas, né? Havia polícias militares, que é uma instituição criada ainda na época do Império, e havia também a Guarda Nacional, né? Que é monitorada e organizada pelos grandes senhores de terra. Era comum haver conflagrações militares entre senhores de terra ao longo de toda a Primeira República e, ao contrário, a situação do Exército nessa época, em toda a Primeira República, era uma situação de lutas internas permanentes, né? Era o que o general Góes Monteiro vai dizer depois, política do Exército, e que essas lutas que o tenentismo exprimiu muito bem eram exatamente uma luta em prol de fazer do Exército uma força relevante, uma força que realmente tivesse um poder, né? Muito importante. Não subestimemos, no entanto, né? A politização desses cadetes, desses oficiais, sobretudo os de baixa patente, cuja tradição de politização vem desde a proclamação da República, né? Destacou-se aí a figura do Benjamin Constant, um positivista, né? e que lembrava das responsabilidades cívicas que os militares deveriam ter. Os militares deveriam ser soldados cidadãos, preocupados com a coisa pública, preocupados com a República. Então, essa preocupação com a política, né? Ela vem desde essa época, né? E Benjamin Constant não deixará de ser citado por isso. No entanto, já na Primeira República, haverá uma tendência diversa, tentando exatamente tirar os militares da política, né? E empurrá-los para uma zona de profissionalização. E aí vão existir duas vertentes. Uma, primeira, antes da Primeira Grande Guerra, que foram turmas de oficiais enviados para a Alemanha, e que foram treinadas lá dentro do exército alemão, e esse grupo, inclusive, passou a ser chamado de jovens turcos, né? Porque, com analogia a oficiais turcos que haviam se formado também na Alemanha e que tinham desempenhado um papel fundamental na formação da moderna Turquia, né? Mustafa Kemal, o Atatürk, né? O pai da Turquia, foi um desses oficiais e que jogou um papel fundamental na formação da Turquia moderna, que saiu dos escombros do Império Otomano, que se desmilinguiu no contexto da Primeira Grande Guerra. Então, quando eles voltaram para o Brasil, esse pessoal tentou fazer com que as referências profissionais do Exército Alemão fossem incorporadas pelo Exército Brasileiro. Mas isso, quando houve a Primeira Grande Guerra, o Brasil ficou do lado dos aliados, a Alemanha perdeu, então quem veio com força em termos exteriores foi a chamada missão francesa. O exército francês tinha prevalecido na guerra, seu prestígio era imenso, né? Então veio uma missão militar a partir de 1920 e que permaneceu no Brasil até 1940, embora, na verdade, a partir de 1930, o seu prestígio e a sua influência vá gradativamente diminuindo em proveito dos militares nacionalistas, já aí comandados pelo Góes Monteiro, né? que é o grande chefe militar do movimento de 30, ainda como tenente-coronel na época, depois ele vai ser promovido a general, e ele vai, então, liderar um processo enfim, absorvidas as referências que foram importantes. A missão francesa foi que criou a Escola de Comando do Estado-Maior do Exército e modificou radicalmente os padrões de aprendizado do Exército Brasileiro. A França também lucrou com isso, passou a ser a grande fornecedora de armas e munições para o Exército Brasileiro, mas o Góes Monteiro, exprimindo uma tendência nacionalista, vai
empurrar essa influência para fora, vai ganhar o Vargas, né? E conseguir, finalmente, que em 1940 fosse formalmente revogado os protocolos, né? que ligavam o Brasil à França. E já aí, então, o Góes Monteiro, como eu já disse, vai ser um dos grandes ideólogos de um nacionalismo, né? E na perspectiva de coesionar o Exército e fazer a política do Exército, formular uma política do Exército, que seria uma política nacionalista, desenvolvimentista, e industrialista, em particular, e mantendo o povo no seu lugar, né? Muito repressiva e muito antidemocrática, né? É um dos grandes... a base militar do Estado Novo, né? O Estado Novo é uma ditadura instaurada em 1937, sempre teve uma liderança civil, sempre os civis tiveram uma importante função em vários departamentos, né? Em várias áreas de governo, porém, a base da ditadura era militar. E o Getúlio todo ano se reunia com os chefes militares em jantares muito participados, né? E ali ficava muito clara a unidade entre militares e governo. E criou-se, então, no contexto do Estado Novo, uma coesão muito grande e inédita no Exército Brasileiro. Tá? E essa associação entre exército e desenvolvimentismo e industrialismo foi uma marca registrada. Bem, convém também enfatizar, né, a perspectiva nacionalista. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial iria alterar esse consenso, né? Os oficiais brasileiros que dirigiram a Força Expedicionária Brasileira na Itália tiveram relações muito íntimas com o Exército americano. A nossa divisão, né, a FEB, atuou na Itália sob o comando geral dos norte-americanos, se integrou, né, no Exército norte-americano na Itália, e a partir daí eles trouxeram, né, uma grande influência das referências, dos armamentos, do prestígio, assim como a França, vitoriosa na Primeira Grande Guerra, tinha amealhado um prestígio internacional muito grande. Agora, dessa vez, os Estados Unidos da América, que surgiam como uma grande potência, com suas referências liberais, democráticas, que entravam em antagonismo com o Estado Novo. E, como sabemos todos, a FEB ia desempenhar um papel muito importante, os oficiais da FEB, no desbaratamento, né, do Estado Novo, na queda do Estado Novo em outubro de 1945. E essa coesão, né, que tinha sido conquistada no âmbito do Estado Novo vai se bifurcar. As Forças Armadas vão ter um período de pluralidade, né, entre 45 e 64. É um período em que há grandes contendas, né? Todos esses militares tinham se alinhado bem dentro do Estado Novo. Porém, a partir da Segunda Guerra Mundial, houve alguns que se mantiveram naquela perspectiva do industrialismo, do nacionalismo, e outros que, sem deixar de ser patriotas, embora na época a luta política se dava entre entreguistas, né, e nacionalistas, né, também chamados pelos entreguistas de melancias, né, porque eram verdes por fora, mas vermelhos por dentro. Estamos aí no contexto da bipolarização da Guerra Fria, intensa, né, que vai se radicalizar muitíssimo com a vitória da Revolução Cubana em 1959, e você tem aí Forças Armadas no nível da oficialidade, né, que há embates frequentes, né, e o clube militar, nos anos 50, é uma caixa de ressonância desses embates, né? São os militares nacionalistas que apoiam o Vargas no segundo governo dele, entre 51 e 54, né? Mas vão assumindo cada vez maior importância
aqueles identificados com a liderança dos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria. Como eu disse, sobretudo depois da Revolução Cubana, há um receio muito grande que Cuba, enfim, que a Revolução Cubana se expanda pela América Latina. Havia numerosos grupos guerrilheiros explodindo em toda parte, e também aqui no Brasil a agitação política vai ganhar muito peso entre as camadas inferiores das Forças Armadas, marinheiros na Marinha, sargentos e cabos no Exército. Esse movimento também repercute nas polícias militares. Então, você tem um processo em que aquela coesão conquistada pelo Góes Monteiro parecia estar indo para o ralo. E o golpe de 64 vem exatamente, entre outras coisas, para pôr cobro a isso. E os golpistas vitoriosos vão executar um processo de limpeza, de depuração muito drástico nas Forças Armadas. As Forças Armadas brasileiras foram o setor mais atingido pelas cassações do que qualquer outro setor do Brasil. Você vai comparar jornalistas, professores, percentualmente, em números absolutos, os militares foram os mais atingidos. Oficiais, e suboficiais e graduados, cabos e sargentos, foram os mais atingidos pela força repressiva. Quer dizer, tratava-se de fazer uma depuração em regra para que as Forças Armadas recuperassem, e o Exército em particular, a coesão perdida. E se conseguiu isso, através de um rígido enquadramento do processo de educação dos militares, e a força que aí os militares conseguiram. A ditadura foi uma ditadura dirigida pelas corporações militares. Falava-se, então, em termos de brincadeira, que os três poderes não eram mais executivo, legislativo e judiciário, mas Marinha, Exército e Aeronáutica, de sorte que a ditadura militar coesionou de novo, deu uma disciplina e uma unidade que tinha sido conquistada lá no Estado Novo e que agora foi reafirmada em novas bases. E aí, evidentemente, que os militares ganharam um prestígio, uma autoestima imensa, enquanto estiveram ali, prebendas de todo tipo, e mordomias, vantagens, salários, e exercício direto do poder. Isso tudo não foi inteiramente desconstruído, mas levou um baque muito forte no processo da redemocratização. Não só os militares voltaram a se dividir, sobretudo na última fase do processo, havia muita oposição, como se sabe, o episódio Frota, o episódio Ednardo de Mello, e outros que evidenciaram uma divisão. Havia muita gente no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, que não queriam a democratização da forma como ela estava sendo executada, afinal tiveram que se conformar, e, a partir daí, nos anos 80, as Forças Armadas vão viver um processo de encolhimento e de desorientação muito grande. Pesquisadores que mostram isso, as folhas que eram produzidas dentro das Forças Armadas nessa época revelavam uma grande amargura, um grande sofrimento moral, de ver a destituição de sua importância, de seu valor. E, para controlar um pouco isso, o ministro do Exército, o Leônidas Gonçalves, ele cria um grupo para estruturar um livro, que ganhou o nome de Orville, que é um importante documento histórico, porque foi feita por uma equipe dentro do Exército, e esse livro oferece a versão militar dos acontecimentos que transcorreram na época da ditadura, mostrando os crimes das esquerdas e como legitimando as ações dos militares, o que depois seria corroborado por essa coleção a que eu me referi já anteriormente, que a Biblioteca do Exército vai fazer, e pelos livros de memórias que a FGV vai empreender. Então, há uma luta para se manter vivos, para se manter vivos. E eles, como os governos civis que se sucederam no comando da nova República não tiveram impulso, eu diria, não tiveram
coragem cívica, né, para aproveitar esse momento e tentar discutir uma reinserção, como se daria uma reinserção das Forças Armadas no processo democrático. Né? Preferiram deixá-las de lado, né, na perspectiva de que, com o tempo, aquelas feridas iriam cicatrizar, com o tempo elas iriam se resolver. Foi uma decisão inconsequente, né, porque permitiu que, depois de um certo momento, e acompanhando o desgaste da nova República, dentro das Forças Armadas começasse a se estruturar novamente perspectivas de tutelagem, de intervenção. E aí o general Vilas Boas vai desempenhar um papel muito importante. Isso não está muito evidente no livro dele, apenas nas entrelinhas, né? Mas ele é um homem que vai desempenhar um papel muito importante na transformação do Exército, como ele chama, e numa coisa que ele não explora bem, ou quase não explora praticamente no seu livro, mas que é muito importante e decisivo, que é a perspectiva da elaboração da doutrina da guerra híbrida, da chamada guerra cultural, numa perspectiva extraída de uma leitura mal digerida do Antônio Gramsci, né, de que as esquerdas estariam não mais procurando confronto, mas as esquerdas estariam numa perspectiva de infiltração e de inserção gradativa em todos os pontos, né, decisivos da República, para então que isso fosse configurado, executar um golpe, né? Um golpe para se apropriar da República. E esse fantasma não seria apenas, não existiria apenas aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Né? E o globalismo é muito responsável por isso, porque é um processo de corrosão dos Estados nacionais, onde se vertebram as Forças Armadas nacionais e configuraria uma ameaça tão ou mais importante como fora a ameaça do comunismo na época da Guerra Fria. Então, esse homem vai elaborar, né, a perspectiva, vai reelaborar a perspectiva da tutelagem, né, e que ganha corpo, e que está ganhando corpo agora com a eleição do Bolsonaro à presidência da República, porque toda essa perspectiva ela ganha uma legitimidade democrática. Né? Então, temos aí o desafio de hoje, né, das forças democráticas, né, é tentar exatamente discutir, né, como reverter esse processo numa situação muito menos vantajosa que as esquerdas democráticas tiveram ao longo dos anos 90 e nos primeiros anos do século XXI. Né? Tinham a legitimidade, tinham a legalidade do poder, né? E poderiam ter... Foi uma chance histórica perdida. Né? Trata-se agora de discutir como se vai tentar reverter essa questão, né? Porque essa perspectiva da tutela é uma perspectiva ancorada na história, teve seus momentos maiores no Estado Novo, depois durante a ditadura e agora, mais uma vez, né, está uma unidade muito grande, né, porque as esquerdas não trouxeram essa discussão, que poderia eventualmente voltar a trazer um certo caráter plural às Forças Armadas. Isso não foi feito. Então, esse agora é o desafio, como tratar essa questão. Né? Do ponto de vista mais ortodoxo, das revoluções armadas, né? Essa questão é tratada no confronto, na desagregação das Forças Armadas, no enfrentamento armado. Né? Como isso não parece estar no horizonte, né? A ideia, a discussão tem que ser a proposta pelas perspectivas de democratização do processo, né? Que incluiriam as Forças Armadas. O desafio, no entanto, é construir propostas nesse sentido. Começo eu. Quer falar, Cristina? Eu começo.
Teu microfone está... Bom, oi? Agradecer a explicação do Daniel, que eu acho que foi bastante assim, desafiante, né, o que ele fez, mas ele conseguiu resumir, enfim, a história do Exército, pelo menos da fundação da República para cá, e deu esse panorama para a gente ter elementos para discussão e abrir para o nosso debate mesmo. Então, vai você, Cid. Bom, eu achei o livro interessante. A maioria não sabe, mas eu venho de família militar e quando era garoto eu pensei em ser militar como profissão. Então, no livro eu vi algumas coisas da minha infância, da minha adolescência, etc. E ele reafirma algo que está presente na história do Brasil, o livro. Claro, durante a República, a história da República, mas até eu recuo um pouco antes. Eu penso que a partir da Guerra do Paraguai, como todo exército vitorioso numa guerra, ele vem com muita força. E a Guerra do Paraguai também acabou conduzindo ao fim do Império e a questão da República, etc. E, a partir daí, o Exército foi sempre uma espécie de moderador na política do país. Como disse o Daniel, mesmo aqueles políticos civis que queriam implementar uma política de força, eles o faziam junto com o Exército, faziam cooptando o Exército. Ou, no caso do tenentismo, nos anos 20 e depois 30, e parte dele se alia ao Vargas, ao Estudo Novo, quer dizer, a perspectiva da influência do Exército e de atuar a partir do Exército é muito presente. E continua até hoje, na verdade. Continua até hoje, e se a gente for ver, inclusive, o Bolsonaro, isso fica claro com tudo que cerca esse livro e o debate, o que está no livro e o que não está no livro, mas o debate que apareceu depois, quer dizer, na verdade, o Bolsonaro hoje é um projeto militar, não é um projeto só do Bolsonaro, que tem elementos próprios, a cabeça dele de miliciano, etc, etc. Mas fica evidente em tudo que cercou a própria eleição do Bolsonaro, e o livro trata disso, inclusive aquela chamada, aquela ameaça feita ao STF, enfim, de que não deveria, não poderia, enfim, dar espaço para o Lula, que era o candidato que poderia ameaçar naquele momento a vitória do Bolsonaro, mas isso transformou o Bolsonaro como algo que hoje é um projeto militar. Não exatamente como os militares, a cúpula do Exército, definiria e organizaria esse projeto se estivesse sozinha, mas aproveitaram esse cavalo que estava passando com aquela perspectiva deles, de sempre darem as cartas deles militares, sempre darem as cartas na política do país, e está evidente para mim que o projeto do Bolsonaro hoje é um projeto militar das Forças Armadas. E com todas as características do fim da ditadura. Esse general, o Vilas Boas, eu não conheço pessoalmente, ele tem a reputação de ser uma figura cordata, embora ele tenha agido de forma truculenta e golpista, parece que no plano pessoal ele é uma pessoa que dialoga, etc. Agora, o fato é que ele, vendo isso tudo que aconteceu, quer dizer, ele foi golpista, e o próprio STF não fica bem quando, 3 anos depois, o ministro Edson Fachin vem reclamar da pressão do Exército. O Gilberto Maringoni, um lúcido analista político, um amigo nosso, que já foi entrevistado aqui, o Maringoni fez referência, bom, tem o golpismo e tem o Rubinho Barrichello, que 3 anos depois o Edson Fachin reclama que, porra, e o general que dá uma sacaneada, não é? 3 anos depois você vai dizer que foi pressionado, posto contra a parede, e nisso o general tem razão. Agora, fica muito claro nesse livro, e como toda a literatura, toda a conversa que se tem sobre Forças Armadas em geral, e qualquer Força Armada, não é só o Exército Brasileiro, algumas coisas estão muito fortes, princípios muito fortes. A hierarquia, o sentido de hierarquia, por exemplo, é algo vital. E a disciplina é algo vital.
E o espírito de corpo é o vital. Eu, como vivi com meu pai era militar, a descrição das cidades, porque o Vila passava ainda pequeno, etc. Eu me via um pouco também fazendo aquelas viagens, porque militar viaja muito até alcançar um certo posto na hierarquia. E eu me lembro que minha mãe reclamava que não sei quantos anos tinha morado em não sei quantos lugares também, que pularam dali para... Coisa que as mulheres dos militares são muito afetadas, muito atingidas, porque elas têm muita dificuldade em trabalhar, em ter uma inserção profissional, porque o marido está sempre pulando de galho em galho, entende? E elas ficam meio como um apêndice do marido naquela história. Mas a descrição que o Vilas Boas faz, eu me vi em alguns momentos ali, naquela coisa. E é a vida dos militares em geral. Eles não só... Então, para fazer com que essa engrenagem funcione, não só tem o culto muito forte à hierarquia, tem a cultura, a disciplina muito forte, e tem o espírito de corpo. E faz com que a vida dos militares, os oficiais, os amigos deles em geral são militares, porque eles não têm, até um certo momento, não têm muitas condições de fazer amizades no mundo civil, que estão pulando de galho em galho. E o Vilas Boas dizendo, encontrei meus colegas da academia, fui para trabalhar, aí encontrei colegas com quem eu servi antes, etc. Então, os amigos do general, hoje, são mais ou menos os mesmos amigos do início da carreira militar. Entende? Isso faz com que eles se apartem um pouco da vida cotidiana civil. Entende? Agora, isso... Sim, você me dá uma parte. Ele comenta exatamente no livro, tem um determinado momento em que ele comenta a dificuldade de se relacionar com a população civil, isso, com os civis. Ele admite essa dificuldade. Não, mas isso é flagrante, eles têm consciência deles. Entende? De um lado reclamam, de outro lado acham que, já que é assim, tem que ter algumas compensações materiais, etc. As maiores sacrificadas nas famílias aí são as mulheres. Entende? Minha mãe só se formou já a partir de um certo momento, quando meu pai parou de pular de galho em galho. Porque até então ela era professora primária, mas estava acompanhando o marido nos vários lugares, do Brasil afora. Mas, muito bem, essa composição e essas características, isso serve a qualquer força armada, não é o exército brasileiro. Entende? E a coisa da disciplina, a hierarquia e tal, é uma coisa essencial para um exército. Você está preparando uma corporação para agir em situações limites, entende? Em que a vida de um depende do outro que está do lado, então a camaradagem, o companheirismo, esses valores têm que ser muito fortalecidos, quer dizer, e as pessoas vão trabalhar em situações limites também, quando forem utilizadas. Interromper de novo, mas só para a gente manter aqui o dinamismo da nossa conversa, então, para que a gente não fique cada um fazendo só o seu comentário, eu acho que a gente já devia começar a interagir. Eu já quero introduzir uma pergunta, então, para você, pegando um pouco o gancho do que você está falando, esse culto à hierarquia, as características específicas da formação e do exercício, né, da atividade militar. Uma coisa que me chamou a atenção no livro é que eu, sinceramente, achava que após o fim da ditadura, né, a gente viveu aí um período de pleno exercício democrático, aí arredondando de uns 30 anos, eu achava que, digamos assim, os militares tinham, entre aspas, voltado aos quartéis e se dedicado às suas atividades profissionais. E o que fica claro no livro é que isso não aconteceu. Não só nesse projeto Bolsonaro, que você está dizendo que o Bolsonaro é um projeto militar, mas o Vilas Boas deixa absolutamente claro, para mim, né, que os militares se ressentem de não terem sido ouvidos em momentos, em questões absolutamente importantes recentes. Por exemplo, a discussão sobre a questão da reserva indígena Raposa Serra do Sol. Eu acompanhei esse caso como jornalista, eu mesma te confesso que não tinha ideia da profundidade, do impacto que esse assunto causou entre os militares. Outro assunto, esse a gente já sabia porque isso já tinha transpirado com mais força, a questão da Comissão Nacional da Verdade. Então, fica claro que os militares continuam com essa visão de que eles podem e devem até exercer algum tipo de tutela sobre o poder civil. Era isso que eu queria trazer para o nosso debate. Eu vou já tratar disso,
fechar aqui duas coisas que eu queria levantar. Eu acho que essa queixa dos militares, essa queixa, tem razão de ser, sabia? Porque, efetivamente, em muitos lugares do Brasil, o que existe de Estado brasileiro são as Forças Armadas. Entende? E é razoável que eles sejam ouvidos. Não para que eles mandem, deem a palavra final, mas que sejam escutados é mais do que razoável. Eu acho que essa queixa do general é razoável. Mas eu queria voltar à história, quer dizer, das características de uma corporação militar e aquela coisa de hierarquia, disciplina, etc. E para prepará-la para atuar em situações limite. Nesse sentido, o espírito de corpo é fundamental. A questão da comissão, na verdade, evidentemente que para você construir uma democracia sólida, você tem que passar limpo o que aconteceu na ditadura. Mas é verdade também, é preciso que se reconheça, que o fim da ditadura militar no Brasil não foi como na Argentina, no próprio Chile, enfim. Lá, os militares foram derrotados, foram afastados. Então, foi mais fácil passar limpo isso e botar um general no banco dos réus. No caso do Brasil, os militares, durante 10 anos, eles organizaram o processo de saída deles. Eles não foram derrotados. E as arbitrariedades e os crimes cometidos pela ditadura não foram cometidos por militares individualmente, foram cometidos em nome da corporação. De forma que tem que ser feito, mas é muito difícil para a corporação que montou um DOI-CODE e cujo presidente da República, como Geisel, nas suas memórias, não, chegou um momento que a gente resolveu, de fato, matar, prender, interrogar e matar, porque senão os caras acabavam saindo em sequestro, etc, etc, etc. Mas então, o pessoal dos porões estava cumprindo missão, de certa maneira, missão criminosa. E para as Forças Armadas era um negócio complicado entregar a cabeça desses caras. Elas só poderiam fazer no limite, quando não tivesse mais jeito. Porque isso enfraquece a coesão interna que é necessária numa coisa como Força Armada. Mas o debate tem que ser travado, se discute muito pouco militar, e ser travado sem estigmatizar e sem também aquela coisa que o militar não serve para... Não é verdade. Qualquer país soberano tem que ter Forças Armadas. Qual é o caráter de uma Força Armada num país democrático? O que ela tem que fazer? Até onde elas vão, até onde elas não vão? Até onde a sociedade civil é que vai... O governo é que vai determinar... Um troço que é muito sensível para eles, e aparece no livro, é a questão dos currículos das escolas militares. Não tem sentido você ter uma democracia e os oficiais, futuros oficiais, estarem sendo formados na ideia de que, em 64, os militares salvaram o Brasil de uma desgraça, entende? E não mexer em nada disso. Essa ideia prevalece, né? Essa ideia prevalece. Não só prevalece, não, é única. É a única. Como tratar disso? Isso não dá. Tem uma queda de braço aí que tem que ser travada. Em relação às comissões de verdade, eu trabalhei na Comissão da Verdade do Rio, entende? É um negócio que, enfim, de um lado, a democracia exige que se passe a limpo, que a sociedade conheça o que aconteceu, até para não poder julgar e não repetir os crimes. Agora, eu compreendo também a dificuldade das Forças Armadas, dado que ali não foi uma indisciplina de algum tenente, capitão ou de um major. Eles estão executando a política da Força Armada, criminosa, mas da Força Armada, que trabalha no sentido da sua coesão, etc. No momento que eles entregarem... O Ustra falou isso, né? O general Ustra, aquele torturador abjeto, quando chamado à Comissão Nacional da Verdade, falou: quem deveria estar aqui não era eu. E é verdade, isso é verdade. Entende? Agora, o livro não tem elementos para dizer que o general Vilas-Boas não foi absolutamente honesto, correto, não tem elementos, então. Mas me pareceram algumas passagens meio de forçação de barra. Tem um momento lá que ele dá um jeito de falar no Pazuello, que é um general que está no Ministério da Saúde fazendo um monte de bobagem, para elogiar a capacidade profissional do Pazuello. Me pareceu uma coisa absolutamente artificial, aquilo, entende? A própria forma como ele conta, e vai e vem, e como da interferência e da pressão exercida pelo Exército.
sobre o Supremo, está evidente que ele diz não foi ameaça, foi pressão. Mas eu não fico sem entender. Ele usa a palavra alerta. Ele alerta, diz... não foi ameaça, foi alerta. Eu não entendo muito bem qual é a diferença nesse contexto de você dar um alerta. Enfim, agora, eu achei o livro ter saído uma coisa boa e acho que a gente tem que começar a refletir mais sobre a questão. A sociedade democrática, no geral, sobre que forças armadas queremos, como o Daniel acabou a intervenção dele. Quer dizer, tem sentido ter forças armadas? Eu acho que tem. Tem sentido prestigiá-las? Eu acho que tem. Qualquer país soberano tem que ter forças armadas e a ninguém interessa enxovalhá-las, etc. E tal. Agora, que forças armadas uma sociedade democrática requer? Isso é uma discussão que tem que ser travada não só entre os militares, também com eles, mas pela sociedade. Essa não é uma discussão deles, é uma discussão da sociedade e que deve travar com eles e colocando abertamente as questões. André? Sim, uma coisa me chamou bastante atenção foi quando ele disse que havia uma certa harmonia, não sei se foi exatamente esse termo que ele usou, na época do governo Lula, entre os militares e o governo Lula, e que as coisas desandaram a partir do governo Dilma. E aí eu lembro que, no governo Lula, nós tivemos 2 ministros da Defesa vinculados à esquerda, que foi o Genuíno e o Aldo Rebelo. Né? O Jacques Aldo Rebelo, Wagner, na época. O Jacques Wagner foi da Dilma ou foi do Lula? Da Dilma. Foi da Dilma? O Aldo Rebelo, da direção do Comitê Central do PCdoB, e o Genuíno, um cara que participou da guerrilha do Araguaia. Era da direção do PT, mas um cara que tinha um histórico de guerrilha rural. Não, mas o Genuíno não foi ministro da Defesa. Foi. Genuíno? Foi. Não sei se com a Dilma ou com o Lula, mas foi. Lula. Acho que foi Lula. Então, Foi assim... Lula. Não foi? Então, assim, ele diz que há uma certa harmonia nessa época, a coisa desanda com a Dilma. E, na Dilma, os ministros da Defesa eram pessoas sem essa característica, né, do Aldo Rebelo e do Genuíno. E aí ele deixa escapar que a questão que desandou foi a questão da Comissão da Verdade. Então, assim, voltando para essa questão que o Cid levantou, na verdade... Gente, desculpa, só uma correção. O Genuíno não foi ministro da Defesa. Ah, não? Não foi. O Genuíno sempre teve interlocução com É verdade. mas é ele verdade. É verdade. Defesa, nem do Lula nem da Dilma. Tá. De qualquer forma, você teve o Aldo, que tinha essa característica. O cara era do Comitê Central do PCdoB. Né? Tinha o Genuíno, que tinha essa interlocução muito boa, na época, com os militares. Né? E depois... Inclusive, o próprio Vilas Boas cita o Genuíno no livro como um homem de interlocução boa. Cita os dois, aliás. Cita o Genuíno e cita o Aldo também. Outro que tinha uma ótima interlocução com os militares, embora não fosse do Ministério da Defesa, era o próprio Mercadante, que teve também um pai-general. Então, assim, você teve assim, pessoas de esquerda, muito de esquerda, e tal, vinculadas a uma interlocução com as Forças Armadas no governo Lula e não tanto essa característica no governo Dilma. Né? E quando o Vilas Boas ele acaba deixando escapar que a questão que tornou o caldo foi a Comissão da Verdade, a gente entra nessa questão que o Cid levantou. Né? Quer dizer, na verdade, houve ali uma certa tolerância até um determinado momento, na hora que a Dilma quis lavar roupa suja e fazer uma necessária e absoluta necessária revisão, né, da participação dos militares como instituição durante a ditadura, aí eles começam a se articular. Então, assim, eu acho que isso mostrou essa questão, né? Quer dizer, eles não saíram da política, apenas
ficaram fora dos holofotes, né? Fora dos holofotes, e isso é muito sério. Eu não sei quais são os próximos passos, né? Hoje, alguns ministros do STF, hoje mesmo, alguns ministros do STF falaram com a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, que a prisão do Daniel Silveira foi também um recado para as Forças Armadas, né? Eu acho que a gente está no limiar assim, de entrar num conflito que eu não faço a mínima ideia onde pode dar isso. Eu queria fazer um comentário, sem me estender muito, porque eu quero, na verdade, voltar ao Daniel, mas, enfim, considerando tudo que a Andrea falou, e essa questão do Ministério da Defesa, porque era uma das coisas que eu queria abordar. O projeto, quem criou o Ministério da Defesa com comando civil, né, foi o Fernando Henrique, né? E depois veio com Lula, eu estava aqui levantando os nomes, o primeiro ministro da Defesa do Lula, eu acho que foi o vice, o José Alencar, se eu não estou enganada. Não foi o Viegas, não. Eu acho que foi o Viegas. Foi o diplomata. Aliás, o Lula não foi solidário a ele quando ele peitou os militares que fizeram uma ordem do dia de 1º de abril, 31 de março, elogiando, e ele quis impedir, os militares peitaram e o Lula não deu força ao Viegas, então ele se demitiu. E aí ele saiu. Aí veio o José Alencar, que era o vice, para acomodar a situação. Depois a gente teve Valdir Pires, um homem considerado de esquerda, o Nelson Jobim, né, que tinha sido ministro do Supremo, inclusive, aí o Celso Amorim, diplomata, e aí vem Jacques Wagner, Aldo Rebelo, enfim, vem mais esses perfis, até que aí vem o Temer, coloca o Jungmann, que depois é substituído pelo Silva e Luna. E aí o comando do Ministério da Defesa volta para a mão dos militares. Ou seja, a gente andou em círculo aí, digamos assim, resumindo. O que eu queria, então, antes de voltar para o Daniel, era só fazer uma ressalva, que é o seguinte: eu acho que sim, as Forças Armadas têm que ser ouvidas nos assuntos, mas elas não podem ter a expectativa, primeiro, de que elas terão a última palavra, como me pareceu que ficou muito claro quando ele fala no assunto da Raposa Serra do Sol, né? E ser ouvido também não significa a tutela sobre o poder civil. E aí é que eu quero devolver a questão para o Daniel, perguntando o seguinte, que a Andrea já, de certa forma, já encaminhou. A gente vai conseguir botar o gênio de volta na garrafa? Eu acho que esse é o dilema que a gente tem à frente. Daniel, vou fazer uma pergunta para você também, se você entrar por aí. Uma coisa muito presente nas palavras lá do general é que a política não deve entrar nos quartéis. Agora, a história desmente o general, porque o Bolsonaro fez política dos quartéis desde que ele se tornou um político. Toda a formatura ele vai, discursa, é recebido, etc., muito antes de ser uma autoridade do executivo. Ele era um candidato, ou era só um deputado, ou era, enfim. Então, na verdade, essa coisa, política fora dos quartéis, mas a não ser a minha própria política, essa pode entrar. Exatamente. Quer dizer, eu acho que a grande chance que a gente perdeu, eu me referi a isso um pouco no final da minha intervenção, foi que as forças democráticas no Brasil não conseguiram discutir melhor o Cid também já levantou essa questão, qual o papel das Forças Armadas numa democracia, onde elas possam servir a nação e não colocar a nação a serviço delas. Né? Eu acho que me lembro de um brasilianista, né, de um especialista americano sobre política no Brasil, que dizia que ele acompanhava as campanhas eleitorais no Brasil e às vezes dava a impressão a ele que o Brasil não tinha forças armadas, porque o tema nunca era discutido pelos vários partidos, pelas várias candidaturas, não havia propostas concretas sobre o assunto. Então, isso acabou fazendo com que,
primeira questão que eu acho fundamental, que é a questão da educação dos militares. Não foi possível, e eles são muito sensíveis a isso, evidentemente, né, porque isso é uma condição do monolitismo instaurado com a ditadura, que não havia anteriormente. Né? Havia professores de diversos matizes, de diversas orientações. Né? A ditadura instaurou um monolitismo, né, que não foi abalado pela Nova República, pelos 30 anos da Nova República. Isso deveria ser alguma coisa colocada como uma questão de princípio. Nos anos 80 e 90, quando as Forças Armadas ainda não tinham se recuperado do desprestígio que havia as acometido no processo da transição. Era um momento de você não propriamente eliminar as versões de direita, mas reivindicar que houvesse um pluralismo na educação dos cadetes. E isso não foi absolutamente feito. Era preciso que o Ministério da Educação tivesse algo a dizer, né, do ponto de vista das pautas, né, que prevaleciam na formação dos garotos, desde lá as escolas militares. Eu me lembro de um incidente que houve com uma professora em Porto Alegre, que foi expulsa de uma escola militar de Porto Alegre porque defendeu que em 64 tinha havido um golpe de Estado. Né? E isso foi considerado uma intrusão absurda pelas autoridades lá da escola, que a expulsaram. Isso causou um mini escândalo lá no Rio Grande do Sul, com repercussão nacional, mas não teve consequência. Então, eu acho que esse é um primeiro aspecto que deve ser levantado por uma gestão democrática das Forças Armadas. Né? Quer dizer, a formação dos militares não pode ser monolítica. E o próprio general Vilas Boas, em certos momentos do livro, ele reconhece isso, que os militares têm que se misturar com os civis, e cita que a Escola Superior de Guerra chegou a convidar lideranças civis de esquerda para falarem lá. Isso é verdade. Ele cita o Genuíno, que foi fazer discussão lá, e outros, que eu agora não me lembro. Né? Então, de certo modo, essa pauta ela tem uma legitimidade que é irrecusável, né? E que não foi feito no momento em que havia força para fazê-lo. O segundo aspecto que eu acho que seria importante era imergir as Forças Armadas em tarefas construtivas, em tarefas de solidariedade social, em tarefas que elas, aliás, desempenham essas tarefas e às vezes com êxito. Não é? Por exemplo, na época da implantação do Plano Real, elas foram fundamentais para fazer o transporte de dinheiro para os vários lugares do Brasil. Elas desempenham também uma série de atividades, né, que são importantes, né, para desenvolver a solidariedade nacional, a solidariedade social. E na medida em que os militares se implicam nas tarefas com civis, né, eles vão necessariamente se tornando plurais, porque eles mergulham num mundo plural, como o próprio general admite no livro. Não? Os militares têm uma maneira própria de refletir, e quando a gente entra em contato com o mundo civil, a gente vê que cada civil tem uma cabeça. Então, isso é muito importante, criar essa integração, e que não foi feito. E, por incrível que pareça, os governos civis de esquerda foram sistematicamente chamando as Forças Armadas para desenvolver tarefas de polícia, que é onde elas se distinguem, elas se apartam do mundo civil. Porque essas operações repressivas, paradoxalmente, eles resistiram a entrar nessas questões por outros motivos, né? Porque eles acham que eles precisam ser protegidos legalmente por eventuais excessos cometidos, e a legislação não dá a eles esse direito. Né? Mas foi um cúmulo da inconsequência botar os militares para defender
a Copa do Mundo, as Olimpíadas, quer dizer, criar, reforçar uma identidade própria em oposição ao mundo civil. E, ao mesmo tempo, como eles garantiam a segurança, como eles melhoravam os padrões de segurança, onde eles entravam, o prestígio deles aumentava. O prestígio deles aumentava não como uma corporação da sociedade, mas como uma corporação externa à sociedade. Eu acho que esse foi uma segunda grande inconsequência da República, chamada Nova República, né? Não imergir sistematicamente os militares no mundo civil para que eles adquirissem, na base dessa imersão, uma pluralidade que só poderia servir como antídoto a movimentos de resgate, de nostalgia, de uma fase monolítica e sempre com visões de tutelagem. Na medida em que os militares entram em contato com os civis, que eles emergem no mundo civil, eles vão ampliando os seus horizontes e vai ficar muito mais difícil fazê-los voltar a uma perspectiva monolítica. Então, acho que essas são duas vias que poderiam ser melhor exploradas numa perspectiva de reconquista democrática, né? De reconquista das Forças Armadas para uma participação construtiva na vida democrática. Agora, precisaremos esperar uma nova conjuntura para que isso possa se revelar como possível, né? Porque, nesse momento, a situação está muito desfavorável para que isso possa ser construído e, na medida em que se radicalizem, eventualmente, contradições sociais, a tendência é esse monolitismo se fortalecer. Pessoal, acho que a gente está chegando ao final, já temos mais de uma hora de... Bom, alguém quer algumas palavras finais? Eu já disse o que tinha que dizer, o recado que eu queria dar, nossos ouvintes e telespectadores, de se inscreverem no canal, clicarem lá para que serem no sininho, para que sejam avisados cada vez que vier uma nova emissão. Mas a bola está aí para quem quiser dar o peteleco final. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade. A gente eu pensando muitas coisas em cima desse histórico que o Daniel levantou, e, enfim, você tem no início do século passado uma imensa influência da esquerda nas Forças Armadas, né? Você teve, dentro do Partido Comunista Brasileiro, você teve Gregório Bezerra, você teve Apolônio de Carvalho, você teve Prestes, você teve assim, uma quantidade gigantesca, né, de militares que abraçaram a causa da esquerda. E você tem, de um tempo para cá, uma quantidade gigantesca de militares que abraçam a causa da direita, inclusive da ultradireita, né? Eu queria saber se o Daniel e o Cid, e a Cristina também, que está se debruçando sobre esse tema, o que vocês acham dessa questão? Olha, a verdade, Andréa, há uma tradição, não só brasileira, mas latino-americana, né, de participação de oficiais do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica em movimentos reformistas e até revolucionários. Tá? Os militares podem ser, segundo as circunstâncias, ganhos para perspectivas nacionalistas e democráticas e populares. Aqui no Brasil você tem vários exemplos disso, né? Você citou alguns, mas tivemos outros. O general Estilac Leal, tivemos vários militares comandando as lutas pela Petrobras e por outras empresas nacionais. Tivemos a figura do Marechal Lott, né, que defendeu a legalidade, figuras outras que estiveram com Jango até o fim, né, escuta, não é à toa, como eu disse, que houve mais cassações no Exército, de oficiais do Exército, do que em qualquer outro lugar.
a depuração foi violenta, radical, né? O que mostra Nelson Werneck Sodré. Pô, você tem aí toda uma estirpe de militares nacionalistas e que tiveram a perspectiva de fazer o exército lutar por um padrão nacionalista, democrático e popular, né? Então, o potencial, exatamente porque os militares correm o Brasil todo, como o Cid observou, e está presente no livro do general, né? Exatamente porque eles não sempre, ao contrário, eles nem sempre têm origens nas elites sociais, né? Então, você tem um potencial de envolvimento. Bom, por outro lado, as instituições eles têm um espírito de corpo e aquela cultura institucional que é muito forte e que os leva, evidentemente, a defender valores conservadores, né? Mas há um potencial. Quanto mais eles emergem na realidade, né, e de acordo com a formação deles, se for mais ou menos plural, há um potencial muito grande, né, de incorporação de militares em causas populares, em causas democráticas. Mas tudo bem, eu acho que, de repente, essa depuração ela dá um corte nesse padrão nacionalista e mais de esquerda. Mas o que faz com que as Forças Armadas sejam capturadas para esse movimento de direita, a ultradireita, inclusive? Bom, eu diria que a ditadura militar foi embora com uma participação civil importante, a preeminência das corporações militares é inegável ao longo da ditadura. O contexto internacional de Guerra Fria pesou muito. Uma solidez, Guerra Fria, eu acho que uma formação monolítica, né? O anticomunismo também como um fator, isso aí ele cita várias vezes também. E depois que isso terminou, né, houve um momento, né, que eu situo aí nos anos 80, 90, e até o fim do governo Lula, houve um momento em que eles estavam vulneráveis a convites e a políticas, né, que pudessem alterar essa situação. Né? Mas perdemos a chance histórica. Isso não foi empreendido. E nós estamos agora numa situação de muita crise, né? de muita... Eu acho que prevaleceu a ilusão de que se deixasse eles entregues a eles mesmos, com o tempo as feridas iriam cicatrizando. Foi uma inconsequência. Com o tempo, as feridas, evidentemente, podem cicatrizar, mas podem também fermentar. Podem fermentar e podem desabrochar em ressentimentos acumulados e em reiterações de uma perspectiva conservadora de extrema-direita. Eu acho que o livro mostra exatamente isso, que esses ressentimentos ficaram ali fermentando e, quando houve a oportunidade deles se expressarem, eles se expressaram. Eu sei que a gente está acabando, eu vou só fazer um rapidíssimo comentário. Eu tenho militares na minha família, inclusive assim, primos mais ou menos da minha idade, até mais jovens do que eu, que são filhos de militares, tios meus militares e tal. E eu fico, assim, enfim, com a convivência que a gente tem, eu observo, assim, na verdade, assim, tristemente observo que essa mentalidade, né, que o Cid e o Daniel estavam falando em resposta à Andréia, né, dessa formação dos militares influenciada pelo contexto da Guerra Fria, formação dos militares brasileiros, né, tristemente, eu observo que passou para as novas gerações de militares. Eu vejo isso perto de mim. É claro, eu não estou querendo dizer com isso que todos os militares hoje na ativa tenham sido embalsamados na Guerra Fria, não é isso. Mas é uma mentalidade que tem uma penetração muito grande nas Forças Armadas. E eu acho que isso dificulta muito agora, né, que a gente consiga, digamos assim, a gente que eu falo, a sociedade brasileira, que em algum momento os militares façam esse movimento de retorno para dentro da garrafa. Uma vez que o gênio saiu,
é muito difícil recolocá-lo novamente na garrafa. Quem irá fazer isso? Em que contexto? Né? O contexto, neste momento, eu vejo como extremamente desfavorável a que isso aconteça, né? Porque está atrelado, enfim, a tudo que vai acontecer com o projeto Bolsonaro, como o Cid definiu no começo da nossa conversa. Então, esse é o grande desafio que fica e que eu acho que torna essa reflexão entre nós obrigatória e que a gente deve, né, voltar de vez em quando a ela, porque esse livro do general agora trouxe novos elementos, eu acho, bastante elucidativos, e a gente tem que ficar acompanhando isso, inclusive porque nós aqui no Rebelde já discutimos um outro fator que hoje a gente nem entrou, que é, na época da ditadura, como as Forças Armadas trabalharam imbricadas com as polícias militares, com grupos paramilitares, com grupos de extermínio. No debate que a gente fez aqui com o José Cláudio, ele trouxe esses elementos. Então, tudo isso eu acho que está no contexto dessa discussão e que vai nos obrigar a refletir sobre isso constantemente. Era só isso que eu queria falar aqui para encerrar minha participação. Muito bem, eu acho que as questões ficam em aberto e vamos continuar, né? Vamos acompanhar, enquanto nos for concedida a liberdade, vamos acompanhar essa questão com a máxima atenção. É isso. Tchau, tchau. E cliquem no sininho, inscrevam-se, cliquem no sininho para serem avisados quando houver novas emissões dos Rebeldes. Tchau.